A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Está no ar o seu programa A Voz do Pastor. Aqui quem está falando é Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, e eu quero entrar em contato com você, com o seu coração, com a sua vida, com a sua família, com a sua comunidade. Permaneça comigo e vamos rezar juntos. O Evangelho do Dia. A Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. A igreja celebra a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que lhe tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ao celebrarmos a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, nós, na verdade, exaltamos a Deus por sua grandiosa obra da salvação. A liturgia reza este mistério de vida e de fé. O Evangelho que acabamos de escutar fala da mãe de Jesus e dos irmãos de Jesus. Enfatiza, sobretudo, que o verdadeiro, o essencial é fazer a vontade de Deus que está no céu. Muito mais importante do que o parentesco de sangue, do que o laço carnal, é o discipulado, fazer a vontade de Deus. Os discípulos de Jesus constituem a verdadeira família de Jesus à medida que realizam, que cumprem, que fazem a vontade de Deus. Reler esse texto tão bonito dentro da memória que hoje celebramos aponta exatamente para Maria Santíssima e para a sua maturidade espiritual. De mãe biológica a discípula, Maria é a discípula perfeita. Agraciada por Deus sobre todas as mulheres, Maria recebeu a graça de conceber e de dar à luz o Filho de Deus. Contudo, ela se fez discípula, servidora, peregrina na fé e, principalmente, testemunha de todas as bênçãos provindas de Deus. Isso é muito importante para nós porque recebemos a pergunta de Tassiana, lá de Olinda. Começamos a responder na segunda-feira e agora passo para a segunda parte. A pergunta sobre os irmãos de Jesus. Na verdade, Tassiana, a Bíblia nunca fala de filhos de Maria. A Bíblia fala de irmãos de Jesus. Sobre isso há
algumas teorias. A primeira é que a palavra irmão significa irmão no sentido amplo, no sentido lato. A família em Israel era uma família clânico-tribal, uma família alargada, uma família grande. Desta forma, os primos, sobrinhos, tios, os avós, também os amigos, pessoas que participam do mesmo clã, da mesma aldeia, todos eram tratados como irmãos. Ou membros de um mesmo grupo, de uma mesma corrente religiosa, de um mesmo partido. Havia grupos e partidos em Israel como os fariseus, os saduceus, doutores da lei, etc. Os escribas, os essênios, os zelotas. Assim, quem participa desta mesma orientação, deste mesmo grupo, muitas vezes era tratado por irmão. Dessa forma, os parentes de Jesus ou os irmãos de Jesus seriam primos ou membros da mesma família largada, do mesmo clã. Outra explicação dada é que seriam filhos de José, de um casamento anterior. Alguns padres da igreja deram essa explicação. Na verdade, para nós católicos, a explicação mais plausível, mais razoável é a primeira. Compreender a palavra irmão no sentido amplo, no sentido lato. Nós professamos como verdade de fé a virgindade de Maria Santíssima, virgindade perpétua. Maria Santíssima é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. E aqui não se trata somente de virgindade física, mas também de virgindade ética e espiritual. É a mulher que charitomene, a toda cheia de graça, a bendita e bem-aventurada. Não foi tocada e não conhece homem algum. Intacta, casta e puríssima, esposa do Espírito Santo, e pela força do Espírito, ela dá a luz ao Filho de Deus. É assim que nós compreendemos e veneramos Maria Santíssima a partir do dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. A Voz do Pastor. Estamos concluindo o programa A Voz do Pastor. Amanhã nós podemos nos encontrar novamente. Fique atento e participe. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.